o nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta psicodélica. Dom Marcelo, professor, qual a sua opinião sobre os tratamentos assistidos com psicodélicos, terapias, análises com essas drogas? E o quanto isso impacta na indústria farmacêutica psiquiátrica? Grande abraço, sempre sensacional suas explicações. Ô Marcelo, eu acho que você já está dando aqui uma dica para o começo da conversa, né? Os psicodélicos, eles foram pesquisados aí até a década de 40, 50, oficialmente por grandes indústrias farmacêuticas como um caminho para desenvolvimento de drogas psicoativas, de drogas que pudessem ajudar o tratamento do sofrimento psíquico, né? Depois disso, elas se tornaram assim proibidas, interditadas, né? Entraram, né, no mesmo rol daquelas drogas que causariam uma dependência, aquelas drogas que teriam um efeito assim corrosivo sobre o funcionamento mental nós entramos nessa temporada longa demais de pensar as drogas a partir do paradigma da guerra, né? Guerra contra as drogas. E isso nos parece profundamente equivocado, né? A partir das pesquisas aí dos anos 70 do psicólogo Bruce Alexander, né? Que mostrou como a dependência ela não está virtualmente localizada assim no poder de dominação do objeto droga, né? A partir do questionamento das pesquisas anteriores que mostravam como um rato numa caixa de Skinner, ele preferia entre a alimentação e a água a heroína, e isso levava o rato inclusive à própria morte, né? Então, você pensando nesse tipo de pesquisa, você vai dizer assim, o único jeito da gente proteger as pessoas é indisponibilizar a substância. Porque se elas tiverem a substância, elas vão consumir, isso vai produzir uma espécie assim de dominação cerebral das pessoas, e elas vão chegar a preferir a droga à vida, né? As pesquisas desse canadense, né, construíram, em vez de uma gaiola de Skinner, uma ratolândia, né? Então, um lugar mais apropriado para os ratos viverem, com outras ratas, com feno, com brinquedos, com várias opções, com espaço. E daí ele viu que aquele resultado, né, em que majoritariamente os ratos preferiam a heroína, não se repetia, né? 10%, se isso, acabavam de fato preferindo a heroína, os outros 90% tinham, vamos dizer assim, uma relação recreativa, possivelmente, com a substância. Mas por quê? Porque o ambiente era mais rico, porque o ambiente oferecia alternativas de interesse, né? E de outros objetos de atenção, né? Parece óbvio, né? Você coloca uma pessoa ou um rato em uma situação de privação, de ausência de alternativas assim, culturais, de narrativas de transformação, uma vida pobre, uma vida restringida. Isso não quer dizer uma vida dos pobres, mas uma vida sem abertura para experiência, sem experiências de transformação, a pessoa fica, vamos dizer assim, mais vulnerável, né, para produzir uma dependência química. Bom, mas então, isso para questionar esse grande paradigma, né, de que a droga é um assunto de justiça, de crime, de transgressão, um assunto que tem que ser assim, combatido. Isso não está dando certo, não está dando certo no Brasil, não está dando certo no mundo. Inclusive, próprios presidentes como Clinton, Fernando Henrique Cardoso, né, voltando atrás, dizendo, olha, quando a gente imaginou aquela repressão total, aquela contenção, a gente não sabia dos dados, a gente se deixou levar por interesses, né, acabou produzindo uma política que está equivocada, né? Quer dizer, qual outra, né? Como que a gente vai produzir outra relação, outra atitude com as drogas ainda não está claro. Do ponto de vista do tratamento, né, no Brasil, esse retrocesso, então a gente critica hoje o tratamento, né, por redução de danos, que
vamos dizer assim, consolidado como um caminho mais interessante, né? Quer dizer, você vai aumentando a salubridade do consumo, você vai mudando o lugar do consumo na vida da pessoa, isso ajuda, né, a uma transformação da sua relação de dependência. Né? Mas a pergunta não é especificamente sobre drogas, sobre uso de drogas, mas sobre psicodélicos. Por que eu estou fazendo uma abertura assim? Porque a gente confunde as duas coisas, né? Porque elas foram postas no mesmo pacote, e porque as substâncias psicodélicas elas têm efeitos diferentes, né? Heroína, dos opiáceos, da morfina, da maior parte das outras substâncias das quais a gente cria dependência. Por quê? Porque elas estão orientadas para uma experiência muito típica, que é a experiência da alucinação, êxtase, transe, contato com o divino, né? No caso da nossa ayahuasca e de outras substâncias, como a mescalina, né? Que tem um consumo ritual no México, né? As psicobilinas, né? Os cogumelos, que também tem que vem de tradições de consumo que não estão diretamente ligadas com a indústria farmacêutica, né? Com exceção do caso ácido lisérgico, do LSD, que foi justamente sintetizado aí e acaba sendo também um paradigma, mas eu acho que é um paradigma um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque justamente a maior parte das substâncias psicodélicas, elas estão ligadas com uma forma de vida. Elas estão ligadas com um jeito de você estar no mundo e um jeito de produzir transformações especificamente com relação à tua percepção, né? Portanto, a tua experiência proprioceptiva sobre você, exteroceptiva sobre o mundo, e nessa relação os psicodélicos atuam, vamos dizer assim, tocando nos núcleos ligados ao prazer. Isso é muito importante, né? Quer dizer, o prazer junto com uma outra coisa. Parece que essa associação ela é muito potente para a gente trabalhar situações em que a gente teria, vamos dizer assim, patologias da experiência de prazer. Como, por exemplo, os transtornos de estresse pós-traumático, em que ali naquela situação em que você poderia dizer assim, puxa, agora vem uma experiência de prazer, vem uma experiência de angústia, vem uma experiência de descontrole psicomotor, vem uma experiência de alteração de consciência, às vezes um desmaio, ou seja, há uma perturbação do nosso funcionamento, né? Ou como dizia o Foucault, né? O nosso uso dos prazeres. A gente tem defendido isso, né? Inclusive com escolas. Como é que nós estamos falando, ensinando, educando, trabalhando inclusive com material, né, de suporte, a relação das pessoas com seus prazeres. Quem é que fala sobre isso? Em geral, se vira na internet, ou é proibido, ou é uma coisa que cada um já sabe, vai lá e faz. Cada um tem o seu caminho para isso e a gente não tem que discutir muito, né? Isso é uma grave falta, um grave erro. O déficit de educação sexual hoje nas escolas brasileiras faz parte desse recuo em relação o prazer. Como a gente não tem mais as restrições clássicas que recaíam sobre a sexualidade, o prazer virou, assim, um empreendimento neoliberal. Crie você o seu próprio barraco, crie você, seja empreendedor de si mesmo quando se trata aí das formas de prazer. Isto é muito pobre, é muito pouco, e isso não protege as pessoas, né, de relações muito pobres, muito simplificadas com a satisfação. O que a gente tem, então, no uso de psicodélicos? Uma potencial reformulação disso, né? A pessoa ela é introduzida numa versão de si mesma, né, em que a relação que ela tem com as suas sensações, com as suas intuições sensíveis, com as cores, com os cheiros, com os gostos, ela é alterada. Quer dizer, mas essa alteração por si mesma, o que faz? Depois você acorda e passou. Não. Depois você acorda e você ficou com
com um rastro mnêmico que diz o seguinte: é possível alterar a sua relação com o prazer. Olha só, você mudou a sua relação com o seu corpo, você mudou aquele sorvete e ficou uma coisa incrível. Aquele copo disso mudou completamente. Você dizia, mas se isso depende então daquilo, quer dizer que eu posso ter uma relação, vamos dizer assim, de atenção, de cuidado, de experimentação em relação a outros prazeres. Isso tem uma relação muito importante, né, de recolocação, por exemplo, do sujeito em relação à sua perspectivação de futuro. Tá? Por quê? Porque a economia do prazer, ela é também, e no caso da psicanálise a gente tem falado sobre isso é complexo, porque a gente divide o prazer em prazer, satisfação e gozo. Né? Então isso que o comum as pessoas chamam de prazer, não, peraí, tem um conceito de prazer, tem um conceito de satisfação, né? Resolvi um problema matemático, que satisfação com isso, e tem um conceito de gozo, que é uma espécie de mistura entre prazer e desprazer e de satisfação e insatisfação. Né? Então a coisa é mais complicada. Por que as pessoas não conseguem sacar isso? Em função da pobreza de discurso que a gente tem nesta matéria. Porque essa matéria virou uma questão de discurso criminal, um discurso de DOPS, de DAA, de invasão de Colômbia, etc. Você não consegue mais falar sobre isso porque a associação com os temas sociais, com a pobreza, com o crime organizado, dominou completamente a conversa. Mas nós que estamos meio assim, longe disso, nós olhamos para esse negócio e falamos, olha, tem aqui uma discussão muito importante para ser feita. A começar por esse fato que eu levantei, que é, olha, são experiências de transformação na relação com o prazer e com o desprazer, né, enjoos, vômitos, alterações de si, relacionadas com uma forma de vida. Completamente diferente de tomei um Valium, tomei um diazepam, tomei um Rivotril, que vem da onde? Vem de uma empresa que produz esse negócio sem história alguma, para te dizer tome isso, tome aquilo. Tem uma mediação pelo discurso médico, mas aquilo não se entranha na sua forma de vida como um psicodélico, pelo menos no sentido clássico, o termo se entranha. Tá? É por isso também que a gente tem uma coisa que a gente não tem em relação às outras drogas, que é uma cultura psicodélica. Né? Então vamos falar aí do acid house, do trance, da música eletrônica, do new rave, que são descendentes de quem? São descendentes dos psicodélicos dos anos 60. Jim Morrison, The Doors, né? As portas da percepção. É uma música que vocês dizem, é uma música psicodélica. Emerson, Lake and Palmer, e trazido aqui pelo nosso mestre sábio dos universos paralelos, Jack, notícia de que nós temos um grande psicodélico chamado, acreditem vocês, Ronnie Fon. É ele mesmo, vou repetir, Ronnie Fon é um cara que tem, liguem aí uma música chamada Novo Cantar, de 1969, vocês vão ver aquela mistura do quê? Poesia, distorção, a criação de uma atmosfera e depois pedais lá embaixo, levando a gente para o quê? Para uma música, a gente também consegue produzir estados de transe, de alteração, né? Vamos pensar nos atabaques das religiões afro-brasileiras, na África, tem muitas técnicas para produzir isso, né? A substância psicodélica é só um elemento dentro dessa cultura. Né? Vamos lembrar do Timothy Leary, vamos lembrar do Burroughs, ou seja, de todo o movimento beatnik americano, que é o Maio de 68 versão Califórnia, que é o que? É um movimento cultural. Patti Smith, Andy Warhol, é uma outra invenção de cultura. Né? Que você vai dizer, o que é isso? Essa cultura psicodélica. Né? Vamos lembrar do Easy Rider, né? Filme absurdo, direção Dennis Hopper, com Peter Fonda, é considerado até hoje a maior abertura da história do cinema. Né? Com Born to be Wild, né? Steppenwolf,
os dois na motocicleta, e é um filme que você começa a ver assim, a narrativa dele vai fazendo assim, vai virando outra coisa, ou seja, vai mostrando para você que as histórias não são lineares, elas são paralelas, e portanto a sua vida também admite vidas paralelas, né? Bom, recomendo a vocês Blow Up, do Antonioni, é um filme baseado, né, quer dizer, a foto que vai ampliando, e a história de um psicodélico em Londres nos anos 60. O que eu tô querendo dizer com isso? Né? A gente podia ir desdobrando essas referências, mas que não é uma experiência solta. Não é eu vou lá para o meu quarto e daí eu crio um negócio e eu tô sozinho nisso. É uma experiência, como a gente disse, no polêmico, controverso vídeo sobre a ayahuasca, uma experiência ligada a uma narrativa. Tá? E é uma narrativa que você pode reconstruir, fragmentar. Onde é que está a gênese do psicodélico, né? Da experiência psicodélica na literatura? É a Virginia Woolf, As Horas, é o Joyce, a experiência em que... Quem é que está falando aqui? Eu, a minha voz, a minha consciência segunda, a primeira, é eu fora de mim mesmo, né? Como Carlos Castaneda, A Erva do Diabo. Você vai dizer, é uma experiência de um cara que está achando que a droga é o incrível maior do mundo? Não, a droga é a mescalina, no caso, é o jeito de você abrir as portas para uma viagem. O que é uma viagem? Uma viagem é uma história bem contada, né? Não um deslocamento físico na geografia do mundo. Como, corta, né? Quer dizer, o que a gente tem hoje? Começam os processos dizendo, né, uso prolongado, excessivo, mal administrado de antidepressivos, problemas neurológicos, né? Não está claro, mas está começando a ficar sinalizado que há prejuízos enormes, né, no consumo irrefreado, né, amplo, farto de medicação antidepressiva, medicação psiquiátrica sintética, né? Isso leva, então, a gente... esse é um movimento que está acontecendo e que tem, assim, trazido boas notícias, né? Que está apoiado por boa neurociência, né? Não é neurociência coach, né? Neurociência que faz realmente pesquisa, né? Dizendo, a gente consegue melhorar alguns processos com experiências controladas, ou seja, ajudadas pela psicoterapia. O que é psicoterapia? É um processo narrativo, né? É um processo com o outro, né? Então não é assim, em vez da palavra em relação ao remédio. É a palavra em relação e mais um indutor, um perturbador, uma novidade na tua relação com o prazer. Isso pode terminar mal, né? A gente não sabe exatamente como funciona. Mas eu recomendaria esse livro, Como Mudar a Sua Mente, né? O título péssimo, né? Mas é um compilado muito bonito de um conjunto de experiências feitas com pacientes terminais, né? As voltas com angústias terríveis de o fim da vida, vou morrer e etc. Depressões fortíssimas e que com a assistência de um psicoterapeuta usam então substâncias psicodélicas e conseguem se conciliar com a finitude, conseguem assim, olha, não é exatamente que eu acredito em Deus agora, né? Eu era um ateu e agora eu acredito em Deus, mas eu vi que existem outras coisas, né? De que tem outras versões de mim, tem outras versões do mundo. Não sei direito como isso funciona, mas essa experiência parece ter um caráter aliviante. Parece ter um caráter assim de promover o início de certos processos transformativos. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Mas é um risco, né? Eu acho que quem fez uma boa síntese e uma boa ponderação sobre isso é esse trabalho do Marcelo Leite, né? Psiconautas, viagens com a ciência psicodélica brasileira, né?
Estão fazendo um apanhado de que a gente trabalhou nessa matéria, existe uma tradição brasileira, tem aí as coisas do Carlini, tem as coisas mais recentes do Toffoli, né? Lá o grupo de Campinas, tem as coisas do próprio Siddhartha Ribeiro, querido Siddhartha, né? E de onde ele vai buscar isso? Ele foi estudar lá os Yanomamis, isso vem sempre junto com uma reflexão sobre cultura, né? Que a gente vai ter também no trabalho do Karl Hartz, né? Esse que é um defensor justamente do uso das drogas, é um abolicionista, aliás, como este canal, acreditamos que não tem que proibir nenhuma droga, mas aí você vai ter que pegar muito dinheiro e dizer o que funciona, mais ou menos como, parar com o aprisionamento massivo, isso é obviamente um atraso para o Brasil, quarta população carcerária, feita basicamente de pequenos traficantes. Gente, acorda, não vai dar certo você ficar gastando os nossos recursos, são poucos, policiais, para se manter nisso. O mundo inteiro, né? O Uruguai começou aqui com essa experiência ótima, Canadá, Estados Unidos. Alô, vamos olhar para fora, já está desenvolvendo aí esses experimentos. Alguns não estão dando muito certo, outros tantos estão, né? O que diz o Karl Hartz? Bom, essa questão ela é muito marcada pelo corte de classe, né? Então, os ricos usam de um jeito, os pobres usam de outro. Ela é muito marcada pelo discurso punitivo, pouquíssimo atravessada pela ideia de que, olha, para você, então, mexer com a sua economia de prazer, você tem que ter uma educação para isso. É como dirigir um carro. Você foi educado para dirigir, agora eu vou fazer... Não fui, nunca ninguém falou nada. Você vai bater o carro, né? Então, o que é um consumo consciente? O que são situações... Esse não pode. Eu sinto muito. Para você, não, de jeito nenhum, né? Bom, para você, talvez, dessa forma, desse jeito. Então tem esse trabalho, relato, inclusive autobiográfico, né? Um preço muito alto, né? Onde ele conta a própria trajetória dele, que era um neurocientista, e daí vê negro, vendo os amigos serem presos, revisitando toda a literatura, quem pagou estas pesquisas, como foram feitas, né? Voltando lá no Alexander Bruce, mostrando que o que a ciência tem a dizer tem versões, né? Não são dados alternativos, né? São dados conflitantes específicos para a psicodelia, né? Então nós não estamos falando em cocaína, não estamos falando em infantil, nós não estamos falando em outras drogas, nós estamos falando especificamente destas, né? Um trabalho que vai nessa direção, que é um compilado muito interessante sobre o trauma, é O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente do Corpo e Corpo na Cura do Trauma, do Bessel van der Kolk, que é uma ótima atualização sobre o que são os efeitos de longo e médio prazo de experiências traumáticas. Então ele vai dizer assim, onde que o trauma pega, né? A gente sabe que para a psicanálise o trauma é uma estrutura subjetiva, né? Quer dizer, todos somos traumatizados. A sexualidade ela nos traumatiza, o outro nos traumatiza, a língua nos traumatiza. Tudo bem. Mas, a partir disso, que a gente pode dizer assim, é um dispositivo geral de simbolização, existem aqueles que têm traumas dentro do trauma, né? Aqueles que passam por situações de violência, situações de abuso, situações de desamparo, aqueles que podem dizer assim, não, peraí, além desse trauma, a gente tem aqui um evento que o Freud estudou, foi um dos primeiros a estudar, compatível com uma neurose de guerra, né? Então, o sujeito volta da guerra e ela está, né, com sonhos de repetição, angústia que não passa, isto aqui é uma neurose traumática, isso aqui requer um tratamento específico. O que essas pesquisas estão sugerindo? Que o tratamento do trauma envolve, em alguma medida, uma transformação da economia de satisfação do sujeito, né? O que a gente, em outros estudos, aí chamou de cálculo neurótico do gozo. Como é que o neurótico
calcula, faz suas equações, né, de comensurabilidade de prazer e desprazer. Fuga do desprazer ou procura do prazer. Insatisfação no outro, satisfação no eu. A coisa é complicada, não vou entrar nisso aqui, mas me parece que em tudo o que a psicanálise tem dito sobre isso parece extremamente compatível com os achados empíricos da ciência neurocientífica contemporânea e das experimentações feitas em torno do psicodélico, né? Então, nem demonizar, né, guerra às drogas, e nem também angelizar. Não, porque a ayahuasca, ela vai realmente criar asas. Não é Red Bull, gente. É só um instrumento para que você dê alguns passos e inicie transformações de outra natureza, envolvendo sentido, interpretação, revisão da sua vida, reexperienciação do seu corpo, sondagem de fantasias, né? Como diz Huxley, né? Para sondar o inferno ou elevar-se ao angelical, tome uma pitada de psicodélico. Ou, também conhecido como Aqueronta Movebo. Se não posso mexer com os céus, vamos lá embaixo dar uma mexidinha para ver se resolve. Por isso, gente, abraço, beijo, aperto de mão e vamos ligar a eletrola no Ronifon!